Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Celebrando a Diferença com a Academia BAE. E hoje vamos falar de um tema pouco usual, mas lembremos-nos, esta rubrica é mesmo sobre diferenças. Vamos falar do assassinato, a morte de outrem pelas mãos de alguém. Quem são então estes que matam? Estes que conseguem tirar a vida, que dizemos ser o bem mais precioso, a vida de outro ser humano. Quem são eles? São super-humanos? São mais fortes que os outros? São mais implacáveis, de uma espécie mais evoluída? São miseráveis, mesquinhos, monstros sub-humanos, cobardes? Nenhum de nós quer ter contacto com assassinos. E seguramente nenhum de nós contempla o assassinato de quem quer que seja. Franzimos o sabrolho, fazemos um trejeito de desagrado, afastamos a nossa mente do tema. Mas, se nos obrigarmos a refletir sobre o mesmo, vamos ter de reconhecer que os assassinos nem sempre são psicopatas. Serial killers, assassinos de sangue frio, sem empatia, sádicos, sem sentimentos, perversos e abjetos. Por vezes os assassinos são pessoas comuns, dolorosamente parecidas connosco, que matam por razões como a impotência, a incapacidade de cuidar ou de ajudar, a exaustão, a fome, a guerra, a autodefesa, mas também o ciúme, a raiva, a possessividade, o desespero, a loucura momentânea, sim, a insanidade. Vejamos agora como é que alguns poetas cantaram o assassinato. Quando o assassinato se torna infanticídio, tudo se torna mais terrível e mais complexo. Apresento-vos o poema A Infanticida Marie Farrar, de Bertolt Brecht. A Infanticida Marie Farrar. Marie Farrar, nascida em abril, menor de idade, raquítica, sem sinais, órfã, até agora sem antecedentes, afirma ter matado uma criança da seguinte maneira. Diz que, com 2 meses de gravidez, visitou uma mulher no subsolo e recebeu para abortar uma injeção que em nada adiantou, embora doesse. Os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Ela, porém, diz, não deixou de pagar o combinado e passou a usar uma cinta e bebeu álcool, colocou pimenta dentro, mas só fez vomitar e expelir. Sua barriga aumentava a olhos vistos e também doía, por exemplo, ao lavar pratos. E ela mesma diz, ainda não terminara de crescer. Rezava à Virgem Maria, a esperança não perdia. Os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Mas as rezas foram de pouca ajuda, ao que parece. Havia pedido muito. Com o corpo já maior, desmaiava na missa. Várias vezes suou, suor frio, ajoelhada diante do altar. Mas manteve seu estado em segredo até à hora do nascimento. Havia dado certo, pois ninguém acreditava que ela, tão pouco atraente, caísse em tentação. Mas os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Nesse dia, diz ela, de manhã cedo, ao lavar a escada, sentiu como se lhe arrancassem as entranhas. Estremeceu. Conseguiu, no entanto, esconder a dor. Durante o dia, pendurando a roupa lavada, quebrou a cabeça pensando. Percebeu angustiada que iria dar à luz, sentindo então o coração pesado. Era tarde quando se retirou. Mas os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Mas foi chamada ainda uma vez após se deitar. Havia caído mais neve, ela teve que limpar. Isso até à meia-noite. Foi um dia longo. Somente de madrugada ela foi parir em paz. E teve, como dia, um filho homem. Um filho como tantos outros filhos. Uma mãe como as outras, ela não era, porém. E não podemos desprezá-la por isso. Mas os senhores, por favor, não fiquem indignados,
pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Vamos deixá-lo então acabar de contar o que aconteceu ao filho. Diz que nada deseja esconder. Para que se veja como sou eu, como é você. Havia acabado de se deitar, diz, quando sentiu náuseas. Sozinha, sem saber o que viria, com esforço calou seus gritos. E os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos precisamos de ajuda, coitados. Com as últimas forças, diz ela, pois seu quarto estava muito frio, arrastou-se até ao sanitário e lá, já não sabe quando, deu à luz sem cerimónia lá pelo nascer do sol. Agora, diz ela, estava inteiramente perturbada e já com o corpo meio enrijecido, mal podia segurar a criança, porque caía neve naquele sanitário dos serventes. Os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Então, entre o quarto e o sanitário, diz que, até então não havia acontecido, a criança começou a chorar. O que a irritou tanto, diz, que com ambos os punhos cegamente, sem parar, bateu nela até que ela se calasse, diz ela. Levou em seguida o corpo da criança para a sua cama pelo resto da noite e de manhã escondeu-o na lavandaria. Os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Marie Farrar, nascida em abril, falecida na prisão de Meissen, mãe solteira, condenada, pode-lhes mostrar a fragilidade de toda a criatura. Vocês, que dão à luz entre os lençóis limpos e chamam de abençoada a vossa gravidez, não amaldiçoem os fracos e rejeitados, pois se o seu pecado foi grave, o seu sofrimento foi grande. Por isso lhes peço que não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Trago-vos o poema O Náufrago, de William Cowper. Numa noite escura que todo o céu envolvia, as ondas do Atlântico rugiam com ferocidade. Quando o desgraçado, predestinado como eu, atirado de bordo precipitadamente, de amigos, de esperança, de tudo despojado, para sempre de sua casa flutuante, havia partido. Albion não será capaz de se gabar de um líder mais audacioso do que aquele que partiu com ele em tal jornada. Nem ele jamais partiu das margens de Albion, com os mais calorosos desejos enviados. Ele amou os dois, mas ambos em vão. Nem mais viu seu líder, nem a terra, novamente. Não. Havia muita água para submergi-lo. Ele ia ficar, apesar de nadador experiente. Tão pouco sentiu que sua energia logo desapareceria. Nem sentiu que sua coragem estava a desaparecer. Mas com a morte, ele manteve uma longa batalha, com a qual o desespero de viver lutava. Ele gritou, mas seus amigos não haviam ignorado a regra de controlar o curso do navio. A rajada furiosa foi imposta de tal maneira que, à mercê de um vigor inexorável, eles deixaram o companheiro para trás e continuaram a marcha, empurrada pelo vento. Eles ainda foram capazes de oferecer alguma ajuda e, como as tempestades permitem, barril, gaiola, barbante e algum outro utensílio não tardaram em mandar para o mar. Mas nem mais navio, nem costa, sabia-se, o que quer que lhe dessem, ele visitaria. Tampouco poderia ele, por mais cruel que parecesse, essa urgência deles irem embora, condená-los, ciente de que só a verdadeira fuga em tal mar poderia salvá-los. Mas ele sentiu-se amargo pelo fato de que foi assim que, abandonado, morreu. Amigos próximos, quem vive uma hora no mar, sustentado por si mesmo, sobrevive muito. E durante esse tempo, sem desejo de redenção,
Ele repelia o seu destino para o abismo, e enquanto os minutos passavam, 1, 2, ele implorava por ajuda ou gritava: adeus. Por fim, tendo a sua respiração ficado mais escassa, os seus companheiros, que escutavam a sua voz em cada estrondo, não conseguiam ouvir mais nada, pois então, exausto do esforço, ele bebeu a onda que se afogava e então afundou. Embora nenhum poeta o tenha levantado, na verdade, o pajem, com uma voz franca narrada, onde seu nome, seu valor, sua idade estão registados. Pela lágrima de Anson, ele foi molhado, e as lágrimas de bardos ou heróis são iguais em fazer os mortos mortais. Não planeio nem sonho, por isso mesmo, lamentar o seu destino inapelável ou dar a esse tema melancólico maior desenvolvimento. No entanto, a tendência é traçar semelhanças entre destinos. Nenhuma voz divina acalmou a tempestade, nenhuma luz auspiciosa iluminou a noite, quando, sem ajuda ou ferramenta eficaz, morremos cada um sozinho. Mas eu, sob um mar mais furioso que ele, e submerso num abismo mais profundo que o dele. Trago o poema Para Matares Alguém, de Fátima Fernandes. Para matares alguém, não atendas o telefone, não abras a porta, não respondas, não reajas, não vejas a ir embora. E quando perguntarem quem é, diz que é alguém que morreu, mas que ainda não sabe. Ou manda que lhe deem um tiro. Trago um trecho de Medeia, recriação poética da tragédia de Eurípides, de Sofia de Mello Breyner Anderson. Quero dizer-te as coisas que medito. Ouve bem as palavras que magoam. Por um dos meus escravos vou mandar um pedido a Jazão para que ele venha e, em frente dos meus olhos, se apresente. Quando ele aqui chegar, eu farei com doçura, direi que aceito tudo o que ele quer, direi mesmo que aprovo essa boda real que me atraiçoa. Direi também que as suas decisões são cheias de proveito e de bom senso. Vou-lhe pedir apenas que consinta que os meus filhos habitem neste sítio. Não que eu queira deixar em terra hostil os que são meus, expostos aos insultos das gentes inimigas, porém quero por meio de um ardil assassinar a filha de Creonte. Para evitar que sejam exilados, vou mandar junto da recém-casada os meus filhos, levando em suas mãos 2 presentes, um véu aéreo e leve e uma coroa de ouro cinzelada. Se ela poisará o véu sobre o seu corpo, morrerá, suplicada, e todo aquele que lhe tocar terá a mesma morte, pois eu própria banhei estas ofertas num veneno mortal.